do contexto de Portugal, né, nesse período que a gente está estudando. Eu estudei o século, na verdade, século XV, né, a gente fala um pouco do século XIV por causa da dinastia de Avis, mas o foco mesmo é no século XV. O Dom João II ele é um rei de passagem da modernidade da Idade Média para a modernidade, e ele é um rei que faz uma série de centralizações em Portugal. Além de centralizar o poder do Estado, em um período, né, a gente está falando ali do final do século XV, um período em que lá o reinado de Dom Afonso V foi um reinado em que você tinha a nobreza, a alta nobreza com muitos poderes, né, uma descentralização do poder muito grande, nos moldes aí do feudalismo, e o Dom João II, quando assume o trono, ele começa a fazer uma série de ações que são ações centralizadoras do poder do Estado. Não apenas as ações centralizadoras, ele faz também, ele é um grande artífice da expansão ultramarina, então ele arquiteta, né, essa expansão, ele quer encontrar esse caminho para as tão sonhadas Índias, né, que era um grande desejo aí da sociedade, né, tanto portuguesa quanto castelã, que estavam nesse período histórico, né, a testa, né, eram as grandes líderes ali dessa corrida, né, e ele consegue, né, ele consegue ter a sua ter nomes importantes na navegação durante seu reinado. Então, você vai ter as conquistas de Diogo Cão, as conquistas mais famosas foram de Bartolomeu Dias, né, que vai atravessar ali antes Cabo das Tormentas e depois Cabo da Boa Esperança. Então, ali ele encontra o caminho, que seria o caminho que levaria às Índias, né, e as suas especiarias. E tudo isso, todo esse processo de expansão inicial, né, começa com Dom João II, ele é o grande arquiteto disso. Quem vai continuar isso vai ser o Dom Manuel, que é sobrinho dele, né? O Dom Manuel não é filho dele, não, ele é sobrinho dele, é irmão da mulher dele, da Dona Leonor. E como é que estava o contexto, então, de Portugal nessa época? A gente tinha o Dom João II, um rei que tentava centralizar o poder de uma maneira muito, muito forte, né? Ele é considerado um rei forte, e aí ele vai perseguir, né, é claro que a alta nobreza ela não vai aceitar calada as ações de centralização, que eram ações, inclusive, simbólicas. Como assim simbólicas? O juramento, né? Eles tinham todo um ritual de juramento ao rei. O juramento, antes, o nobre jurava e o rei jurava. O Dom João II ele quebra esse ritual, ele quebra o ritual de juramento. Ele fala, não, o rei não tem que jurar, o rei só vai jurar para Deus. Né? Se o rei ele rei por graça de Deus, ele não tem que jurar fidelidade ao nobre. Só o nobre tem que jurar fidelidade a ele. E isso foi, claro, interpretado como uma grande submissão. Né? O nobre agora não tem... o dom é contra dom, não tem o retorno do juramento dele. A partir daí, a partir dessa quebra do juramento, né, da paridade do juramento, a gente vai ter, segundo contam, né, qual é a minha documentação para analisar isso? Eu estudo os cronistas régios, né, o Garcia de Rezende, o Rui de Pina, que são cronistas que relatam, o Damião de Góes, são cronistas que relatam um pouco desse período. Alguns conviveram com o rei, por exemplo, o Damião de Góes não, ele não conviveu, ele relata a posteriori, mas o Garcia de Rezende foi chamado moço de escrivaninha do rei, né? Então ele conviveu com Dom João II e ele, em muitas passagens do texto, ele usa aquele artifício linguístico, né? Eu sei porque eu vi, né? Eu sei porque eu estava lá, eu sei porque eu presenciei, né? Então ele fala desse lugar, né? Do lugar de quem estava naquele ambiente, naquele período. Essas fontes todas vão narrar esse processo de centralização e vão narrar essa perseguição que o rei começa a fazer à alta nobreza como uma reação a uma traição.
né? Então, os cronistas falam que os grandes nobres, né, a grande nobreza da época, principalmente o Duque de Viseu e o Duque de Bragança, eles começam a se reunir para reagir às ações centralizadoras do rei, né? Retirar o poder do rei. O Dom João II reage a essa traição que é relatada pelos cronistas, né? De uma forma bem violenta. Ele mata o Duque de Viseu. Um parênteses aqui antes de falar dessa matança. O Duque de Viseu, as casas, né? As 3 casas mais poderosas de Portugal, à época de Dom João II, eram casas da nobreza, né? Avis, que era a Casa Régia, Bragança e Viseu. Sendo que Bragança e Viseu juntas tinham mais terras do que Avis. Então, quando o Dom João II persegue, mata o Duque de Viseu, ele mata com as próprias mãos o Duque, que ele era cunhado, na verdade, era cunhado dele, né? E aí ele convoca o Duque de Viseu para uma conversa no seu próprio quarto, e lá ele apunhala o Duque de Viseu. Ele mata o Duque de Viseu, e o Duque de Bragança ele é preso, julgado e condenado à morte em praça pública, tá? Nesse contexto em que as 2 principais casas da nobreza, as mais fortes casas da nobreza, foram perseguidas dessa maneira pelo rei, muitos outros nobres da grande nobreza, né, fogem para Castela, com medo de retaliações do Dom João II. E isso, claro, fortalece aí esse rei, né? Esse rei se torna ainda mais forte com a saída dessa grande nobreza, da fuga da grande nobreza, e com a morte desses dois nobres, né? Da Casa de Viseu e da Casa de Bragança. Priscila, fale. Desculpa perguntar aqui, te interromper. O Dom João II, ele era filho de... Ele era vice. Ele era filho do Dom João I, aquele da Revolução? Ele era filho do Dom Afonso V, tá? Ah, sim. Que na ordem lá, né, da dinastia de Avis, né? Ele não é filho direto do Dom João I, não. Ele é bisneto. Entendi. Bisneto. Sim, porque são quase 150 anos, né? Que a Revolução de Avis foi em 1380, eu acho, se não me engano. Não só para o pessoal não confundir, né? Dom João II é diferente de Dom João I, mestre de Avis. É a casa dinástica, né? Só isso. Isso. É a casa dinástica. O Dom João I é um rei super importante também nessa história de Avis, né? Ele sim, século XIV, né? O Dom João II já é século XV. Só que são reis super importantes, né? O Dom João I porque funda uma dinastia, né? E o Dom João II porque faz uma série de ações de centralização, de incentivo à expansão marítima, incentivo a essas descobertas marítimas, né? De caminhos marítimos que chegassem às Índias, que não passassem por terra, né? Então, todo esse incentivo ultramarino partiu do Dom João II, né? Então, o contexto aí do estudo, né, da saúde na sociedade portuguesa tem muito a ver com isso, do século XV. Por quê? Porque o Dom João II, nesse processo grande de centralização de poderes, ele também vai centralizar a saúde, né? Ele também vai pegar aquelas... O que era a saúde?